Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, senhores. Dando início ao turno vespertino da segunda turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Doutor Walker. Boa tarde a todos. Doutor Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Zé Renato. Boa tarde a todos. Doutora Larissa. Boa tarde a todos. Doutor Rafael. Boa tarde. Doutora Denise. Boa tarde a todos. Ok. Isaías, por favor, convoque o patrono do item 174, a empresa EBR Próprias, Sociedade Empreendimentos e Participações, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Ok. Item 174 da pauta. Doutora Dini, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no estado. Qual item que a gente vai julgar agora, né, Júlio? 174. Beleza. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigado. É interessante a sua câmera, né, Vinícius? Você não está usando a câmera do notebook, tá? Não estou usando, não. Ela fica muito em cima. É que é interessante que quando você volta a imagem, ela volta sem foco, aí vai ajustando o foco, aí volta e fica ótimo. Ela começa completamente sem foco. Oi, boa tarde. E depois vai focando. Aí fica ótimo, né? É bom isso. O problema é que... boa tarde, doutora. Boa tarde. A senhora está nos vendo e ouvindo bem? Estou vendo e ouvindo. Estou aqui, estava gerenciando aqui a qualidade. Ok, foi bom a senhora falar para eu ver aqui. Bom, acho que ninguém saiu, então a qualidade deve estar boa de todos, né? Doutor, eu só peço para o doutor Vinícius desligar o áudio. Bom, então o item agora é 174, da BRPR, 2 empreendimentos, participações, processo 2012, final 2012-66, relatoria da doutora Denise, que já está com a palavra. Bom, trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte em face do acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre, no qual, assim, relatou o feito. Trata-se de processo relativo à declaração de compensação, tendo o contribuinte enviado à Receita Federal, PRDComp, número tal e retificador final 0800. De acordo com o informado na DECOMP, a empresa teria um crédito original inicial de 70 mil, relativo a COFINS do período de apuração de 31/12/2011, data da arrecadação, dia 24/1/2012. A DRF de origem emitiu despacho decisório indeferindo a declaração de compensação, tendo em vista que o DARF recolhido de 93 mil, relativo ao período de 31/12/2011, arrecadado em 24/1/2012, já teria sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. Foi dada a ciência do despacho decisório, o contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de conformidade. Em tal manifestação, o contribuinte limita-se genericamente e superficialmente em apenas uma página os seguintes documentos: da com retificadora e da com original, cópia do despacho decisório e cópia autenticada da alteração da 13ª alteração contratual. Procuração. Requer que seja acatada a manifestação de inconformidade. Após o exame da defesa apresentada pelo contribuinte, a DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade nos termos da emenda que segue colacionada abaixo. Vou me abster de ler. E resignada, a contribuinte apresentou no prazo legal o recurso voluntário, por meio do qual tece as seguintes explicações. Após a transmissão das referidas declarações, é que a requerente notou que a apuração do crédito COFINS sobre encargos de depreciação das competências de janeiro a outubro de 2011
não havia observado o disposto do artigo 311 do RI de 99, resultando na apuração a menor de créditos COFINS em tais competências. Conforme se verifica da memória de apuração dos encargos de depreciação anexa, durante o ano calendário 2011, a recorrente deveria ter apurado encargos de depreciação sobre bens imóveis constantes no ativo imobilizado em seu valor de 5 milhões, ao invés do valor inicialmente apurado de 4 milhões. Como já mencionado e comprovado, a recorrente já havia efetuado o recolhimento da COFINS para essa competência em dezembro de 2011, no montante de 93 mil, quando deveria ter recolhido apenas 23 mil. Foi apurado, assim, um crédito no valor de 70 mil a título de pagamento a maior desta contribuição. Após a intimação do referido despacho decisório, a recorrente retificou o DACOM do mês de dezembro de 2011, que já reflete a correção da apuração dos créditos da COFINS sobre encargos de depreciação, e, por conseguinte, correta a apuração do valor devido da COFINS apenas 23 mil e não 93 mil, como efetivamente recolhido. Defende que o mero erro formal no preenchimento das declarações fiscais, ainda que na DCTF, não pode impedir o reconhecimento do seu direito creditório e a levar à não homologação da compensação pleiteada. Invoca o princípio da verdade material, junto à jurisprudência desse Conselho nesse sentido, diz ter apresentado em seu recurso suficiente a comprovar a existência do direito creditório. Junta os seguintes documentos a título de prova, esses listados abaixo. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso voluntário, para que seja dada a reforma da decisão recorrida, devendo-se reconhecido o direito do crédito COFINS no mês de dezembro de 2011, no valor de 70 mil, decorrente pagamento a maior e, por conseguinte, integralmente homologada a DECOMP, final 9483. O processo foi distribuído a esta relatora, na forma regimental, é o relatório, presidente. Ok, doutor, eu agradeço pelo relatório. São 14 horas e 11 minutos. A senhora tem uns 15 minutos regimentais. Está com a palavra, doutora. Obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos os conselheiros, ilustre relatora. Como a relatora mencionou aqui, a gente está tratando de um processo de compensação, no qual a recorrente pleiteia um pagamento a maior de COFINS na competência de dezembro de 2011, no valor de 70 mil. O que acontece é que isso, na verdade, é bastante comum e acaba sendo muito julgado por esse conselho, apesar do valor não ser tão significativo, que é quando o contribuinte ele efetua uma apuração numa determinada competência, que foi dezembro de 2011, e um tempo depois ele refaz a apuração dele e verifica que houve alguma inconsistência naquela apuração e o débito, na verdade, é menor do que o valor efetivamente apurado e inicialmente pago. Em decorrência disso, ele vai lá e pleiteia a compensação desse crédito relativo a pagamento a maior com um débito próprio. E muitas vezes nessa situação, acredito que os senhores já tenham se deparado, o contribuinte esquece de retificar a DCTF. Isso, na verdade, é bastante comum, né? Apesar de se tratar, de fato, de um erro do contribuinte. Isso foi exatamente o que aconteceu nesse caso. E aí, para explicar um pouco para os senhores o que aconteceu, o contribuinte, na verdade, ele tinha um crédito específico, né? Da onde é esse crédito? Da onde surgiu, o que resultou e levou a essa reapuração por parte do contribuinte, né? Na verdade, se tratavam de créditos relativos, créditos de COFINS sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, né? Que as leis 10.637 e 10.833 permitem que sejam apurados esses créditos. Eram créditos especificamente encargos de depreciação de 3 bens imóveis que constavam no ativo imobilizado da recorrente. Inclusive, consta mencionado o nome desses 3 imóveis no memorial apresentado aos senhores, era o Plaza Centenário, para América Parque e Henrique Schaumann. São 3 imóveis específicos. O que acontece é quando a gente está falando de encargos de depreciação, né, apuração dos encargos de depreciação, existem 2 regras no antigo regulamento do imposto de renda, né? Hoje também existem as mesmas regras, mas considerando o fato gerador, a gente está tratando do RIR de 99. Então, existiam 2 regras. Uma para imóveis novos e outra para imóveis utilizados já, que são adquiridos, na verdade, como imóveis já usados.
A recorrente, à época, aplicou a regra dos artigos 309 e 310 e apurou um determinado encargo de depreciação. Posteriormente, verificou que, por se tratar de imóveis usados, esses imóveis em específico já tinham sido adquiridos usados, deveriam observar a regra de depreciação prevista no artigo 311 do RIR 99. Em decorrência disso, o artigo 311 ele prevê que não vai ser considerado, para fins de apuração da taxa anual de depreciação, a vida útil do bem. O que vai ser considerado é o maior valor entre a metade da vida útil ou o restante da vida útil daqueles imóveis. Então, na verdade, o que acontece com a regra do 311? O que acontece com ela é que ela, na verdade, ela modifica a taxa que vai incidir sobre o custo do imóvel para apuração desses encargos. E é certo que quanto menor essa taxa, maior vão ser os encargos. Então, na hora que ela reduz o tempo da vida útil a ser considerada no cálculo da taxa de depreciação, consequentemente, os encargos aumentam. Se esses encargos aumentam, a consequência disso é que ela vai ter mais crédito de COFINS sobre esse valor desses encargos. Então, o que a recorrente efetivamente verificou foi que, no período de janeiro a outubro, ela teria calculado incorretamente os encargos de depreciação sobre esses imóveis, porque ela não observou a regra do 311. Ela demonstrou, inclusive, toda a aplicação da regra do 311, toda a documentação que mostra qual era o custo, qual era o tempo da vida útil, qual era... quando foi o habite, para demonstrar qual era o restante da vida útil, quando foi a aquisição, contrato de compra e venda, foram disponibilizados todos esses documentos no recurso voluntário para demonstrar que, de fato, de janeiro a outubro, tinha havido um erro na apuração desses encargos de depreciação. A recorrente, então, o que fez foi apurar quanto foi desses encargos de depreciação que deixaram de ser considerados e, sobre esse valor, então, ela aplicou a alíquota da COFINS para apurar o crédito de COFINS sobre esses encargos. Em vez dela fazer isso no mês a mês, então apurar, ir lá e retificar todas as suas DACOMs para considerar esses créditos no mês a mês, ela considerou a integralidade desse valor no mês de dezembro de 2011. Então, na verdade, inicialmente, para a competência de dezembro de 2011, a recorrente tinha feito um recolhimento de R$93 mil e alguns valores, mas basicamente 93 mil. Quando ela refez essa apuração dos encargos de depreciação, lhe gerou créditos de COFINS relativos ao período de janeiro a outubro de 2011 no valor de 70 mil. Como consequência, o débito efetivamente devido seria de 23 mil. E esse crédito de 70 mil, que ela acabou recolhendo maior, porque o DARF que ela efetuou o pagamento era de 93 mil e o seu débito passou a ser só de 23, ela está pleiteando justamente o reconhecimento desse valor pago a maior de 70 mil. Só para mencionar alguns pontos aqui para os senhores, essa apuração dessa forma, com desconto integral do crédito na competência de dezembro de 2011, quando verificado o erro, já foi admitido por esse conselho. Inclusive, no recurso voluntário apresentado, a recorrente cita a jurisprudência desse conselho que permite a adoção desse procedimento. A recorrente se preocupou no recurso voluntário, e aí foi quando nós iniciamos a representação da recorrente, em apresentar toda a documentação comprobatória da efetiva existência desse crédito, justamente porque nós temos conhecimento da jurisprudência desse conselho, no sentido de que, ainda que tenha um erro, porque já que esses erros são comuns, e o CARF vem analisando muito isso, um erro na DCTF, em que a DCTF consta com o débito inicialmente apurado e não com o débito posteriormente apurado e que deveria ter sido retificado. Quando o contribuinte demonstra a efetiva existência do direito creditório, então, cabe aí a prevalência do princípio da verdade material e a efetivo reconhecimento do crédito. Então, a recorrente se preocupou em apresentar toda a documentação que comprova efetivamente que havia sido reconhecido um valor a menor de crédito e COFINS sobre encargos de depreciação. Então, por essas razões, a recorrente entende que foi comprovada a efetiva existência do seu direito creditório,
e que esse conselho poderia, então, reconhecer e dar provimento ao seu recurso voluntário. Mas, por qualquer razão, se os senhores não se sentirem confortáveis em relação à efetiva apuração desse crédito, que ao menos seja determinada a realização de diligência para ser apurado que, de fato, existia esse crédito, que, de fato, esse crédito não foi utilizado na competência de janeiro a outubro de 2011, então, portanto, poderia ter sido deduzido com o débito de dezembro de 2011, apurando-se aí o crédito que está sendo pleiteado nos autos desse processo. E eu me coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento de fato que possa surgir, presidente. Agradeço a patrona. Passo a palavra ao relator. Orá. Orá. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e dele tomo conhecimento. E não havendo preliminares, passo de plano ao mérito do litígio. Como sobejadamente demonstrado no voto condutor do acordo recorrido, o motivo do indeferimento do pretendido direito reside no fato de que a autoridade competente da DRF São Paulo constatar, após o exame nos sistemas informatizados da Receita Federal, que o valor do referido crédito pleiteado por meio do PERDECOMP, a partir das características do DAFT discriminado no PERDECOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição. Ao se insurgir contra a decisão, a requerente limita-se a alegar em sede de manifestação de inconformidade que teria retificado a DACOM do período de competência de 12 de 2011, item da base de cálculo dos créditos alíquota de 1,65, linha 09, sobre os bens do ativo imobilizado, com base nos encargos de depreciação, correspondente à linha 15 dos créditos a descontar a linha da alíquota de 1,65. Em relação à retificação da DACOM, entende a DRJ que tal alteração só é admissível mediante a comprovação por meio de documentação contábil idônea que atestasse a exatidão do novo valor atribuído ao débito da COFINS de dezembro de 2011. Nesse sentido, assim se manifestou. Tendo apresentado a DCTF em pleno acordo com o dispositivo do despacho decisório, corroborado pelo recolhimento desse valor no referido DARF, não há de se alterar o entendimento da DRF de origem. Por outro lado, a empresa, ao interpor essa manifestação de conformidade, não apresenta nenhum documento contábil que pudesse comprovar suas alegações. Apenas apresenta a DACOM retificadora, em que altera a base de cálculo dos créditos a descontar sobre bens do ativo imobilizado de 438 mil para 1.359.000, gerando com isso alterações no cálculo do PIS e da COFINS. Por conseguinte, tens que, por incontrovérsia, a decisão da DRJ, na parte em que concluiu que a contribuinte não logrou demonstrar a existência do crédito líquido e certo, ônus que a ela caberia em um pedido de compensação, como estabelecido na Lei 9.784 de 99, que regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União. Artigo 36, eu me abstenho de ler. Assim como o Código de Processo Civil se aplica em caráter subsidiário aos processos administrativos, não é menos incisivo ao atribuir a quem alega um direito à prova de seu fato constitutivo. Feitas essas considerações, aborda-se então a questão principal suscitada pelas alegações do sujeito passivo. Cabe aqui a produção de prova em fase de recurso voluntário. Primeiramente, cumpre esclarecer que a retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do despacho decisório, pois o critério temporal é irrelevante para os fins de conhecimento do crédito. No entanto, somente as retificações das declarações não se prestam a demonstrar liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte, isso dado que, para fins de estabelecer um referido estande probatório, não se consideram documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERDECOMP, DCTF e DACOM, pois não servem como prova dos créditos, havendo a necessidade de apresentação de provas idôneas, como livro diário e razão e documentos que embasam os lançamentos, para fim de demonstração da disponibilidade do crédito pleiteado. Esta é a regra estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 147 do CTN. Vale dizer que é necessário que o contribuinte demonstre, por meio de provas, o suposto equívoco no preenchimento das declarações originais. O embasamento está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 e 27, transcrito abaixo. Dessa forma, resta incontrovérsia a obrigação da contribuinte demonstrar por documentação hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito pleiteado, o que, no sentido desta conselheira, não foi feito na manifestação de inconformidade, momento oportuno para que as referidas alegações viessem aos autos. Isso porque, apesar do colegiado admitir juntada de provas em sede recursal, isso acontece apenas nos casos em que a recorrente tenha demonstrado, na impugnação ou na manifestação de inconformidade, como é o caso, uma das condições excepcionais especificadas na linha do parágrafo 4º do artigo 16, decreto 70.235 de 72, o que não ocorreu no caso em tela. Admitir-se deliberadamente a produção de probatória na fase recursal subverteria todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis. Primeira, caso fosse determinado que o feito retornasse à instância original, implicaria numa perpetuação do processo. E segundo, caso as provas fossem apreciadas pelo CARF, sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria uma supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto legal que rege o processo administrativo fiscal. A questão foi tratada de forma profunda pela ilustre conselheira Larissa Nunes, no acórdão 3002000234, da qual peço vênia para adotar minhas razões de decidir nos termos do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9.784 de 99, bem como do artigo 2º, o parágrafo 3º do Decreto 9.830 de 2019. Vejamos. Essa discussão deve se adotar como ponto de partida necessariamente os parâmetros legais estabelecidos para o tema do decreto, no decreto 70.235 de 72, que diz que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito que se fundamentam os pontos de discordâncias e as razões e provas que possui. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito da impugnante fazê-lo em outro momento processual. A apresentação da manifestação de conformidade é um momento crucial no processo administrativo fiscal, o que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas define a natureza e a extensão da controvérsia, que, regra geral, só deveria alcançar este conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo colegiado ACO. De fato, há uma supressão de instância em desfavor do contraditório e do rito processual estabelecido no decreto. Consoante os parágrafos 4º e 5º, acima transcritos, preclui o direito da recorrente de fazer prova em momento posterior à apresentação da manifestação de conformidade, exceto se demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior ou a existência de novos fatos ou razões ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada da manifestação. Ainda, sob a entrega extemporânea de documentos, dita ao comando que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada na qual fique demonstrada a ocorrência de alguma das exceções. Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo decreto se faz presente. Os documentos comprobatórios, explicações detalhadas sobre o erro no cálculo, somente se deram a conhecer nessa fase, sem qualquer justificativa por sua apresentação tardia, incontestável a situação que não se enquadra em nenhuma das alíneas do parágrafo 4º do decreto, do artigo 16 do decreto. Por consequência, configurada está a preclusão temporal. Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades permitiria ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto, como muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio dos demais princípios, em especial com os princípios da legalidade e o devido processo legal, principalmente porque se trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que determina expressamente a preclusão. Para tanto, é um requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de conformidade. Nesse contexto, as provas apresentadas no recurso voluntário poderiam ser conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, completar
uma demonstração já iniciada ou reforçar o valor que foi anteriormente apresentado, algo próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se configura inadmissível é a invocação da busca da verdade material com vistas a propiciar ao recorrente a oportunidade de suprir sua própria omissão na fase anterior. Tal entendimento, ao contrário do que se afirma o contribuinte, é o que prevalece atualmente no CARF, aqui versa os acórdãos, aqui a relatora transcreveu alguns acordos. Para que não reste dúvidas, transcreve-se a título de ilustrativos, razões decididas da conselheira Vanessa Vasconcelos, no acordo 9303006241, em sessão de julgamento trazida no dia 25/1/2018. Esclarece-se que não estar privilegiando o formalismo exagerado em detrimento ao princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal. Ocorre que não ficou demonstrado, no caso de exame, qualquer das hipóteses autorizadoras dos acolhimentos das provas apresentadas somente na fase recursal, quais sejam impossibilidade de apresentação oportuna ou por força maior, sejam referente a fatos ou direitos permanentes, ou ainda define contrapor fatos ou razões posteriores vinculadas nos autos. Soma seus fundamentos até aqui expedidos que, conforme consignado no acordo recorrido, mesmo sendo admitidos documentos fiscais contábeis trazidos pelo sujeito passivo em sede de recurso voluntário, não seriam suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário, por conseguinte, demandaria a fase de instrução e processo para que o contribuinte colacione aos autos outras provas complementares, as quais provavelmente estavam em sede de seu poder quando da apreciação da manifestação de conformidade, providência incabível, neste caso, em sede de recurso. Aqui eu juntei algumas jurisprudências relacionadas a esse tema. Somando aos fundamentos aqui expedidos, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis trazidos pelo sujeito passivo em sede de recurso voluntário, não seriam suficientes para comprovar a certeza e liquidez do indébito tributário. Por conseguinte, demandaria a reabertura da fase de instrução do processo para que a contribuinte colacionasse aos autos outras provas complementares, as quais provavelmente estavam em seu poder quando da apresentação da manifestação de conformidade, providência incabível, neste caso, em sede de recurso. Tanto no despacho decisório como no acordo da manifestação de conformidade, foi identificado que o crédito estava sendo utilizado na compensação por ela pretendida, já havia sido aproveitado na extinção de outros débitos. Cabia ao contribuinte demonstrar que essa afirmativa não refletia a realidade, ou seja, caberia a comprovação da existência do direito creditório e sua não utilização em períodos anteriores, referente ao pagamento indevido a maior da COFINS no valor de 70 mil, período de apuração do dia 31/2/2011, data de arrecadação do dia 21/1/2012. Dessa forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo persistir a negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a decisão de piso. Nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se in totum a decisão de primeira instância. É como eu voto, senhor presidente. Opa. Ok, doutora. Então, a senhora está dando... Desculpa? Posso só fazer um esclarecimento de fato? Se for de fato, sim. É de fato, presidente. Só para esclarecer que, realmente, como a relatora mencionou, na impugnação, na manifestação, só foram apresentados a DCTF e a da retificadora. E que a DRJ indicou quais seriam os documentos que deveriam ser apresentados pela empresa. E, diante dessa manifestação da DRJ, no recurso voluntário, então, a empresa apresentou esses documentos. Só para fazer esse esclarecimento de fato, presidente. Ok. Obrigado, doutora. Uma pergunta que eu faço ao relator foi pedido no recurso voluntário a exceção da letra C, a linha C? Eu não entendi, presidente. Veja, lembra que a senhora mesma leu, deixa eu abrir aqui de novo. Não foi, presidente, eu já olhei já. Já, né? Eu fui verificar se o contribuinte tinha alegado algumas das exceções do 16 e não encontrei no recurso.
Não alegou, então. Eu não encontrei no recurso e a relatora também já tinha falado isso no voto dela também. Eu vi que Não, a relatora falou. Eu fui confirmar isso também. Ok. Então vamos aos votos. Doutor Vinícius. Com a relatora. Com a relatora. Tá. Doutor Walker Araújo. Eu vou acompanhar a relatora, porque esse aqui já é o entendimento da turma, já até para a Larissa acompanhar o voto que foi usado da Larissa também, né? Que é bem no nosso sentido também, né? Nosso posicionamento aqui segue nesse sentido. Quando não há documento nenhum, a gente não aceita na fase recursal, porque não há como contrapor a falta de documento se você não apresenta nenhum, né? Então, você deveria apresentar algum documento de manifestação e contrapor a DRJ depois com documentos complementares, né? E nesse caso aqui não foi apresentado nada. Outro ponto também é a falta de dialeticidade, né? A manifestação é uma folha, cita 2 documentos, não justifica quais os motivos, e só é feito isso na fase recursal, e muito bem feito, diga-se de passagem. Os argumentos, se tivessem sido esses argumentos apresentados na fase de manifestação, certamente aqui poderia haver outro rumo ao processo. Não estou dizendo que haveria, certamente poderia haver outro rumo ao processo. Mas não fez. Então, a gente sempre mantém esse entendimento, porque analisar, como bem disse a relatora, todos esses argumentos agora seria supressão de instância, fazer um novo julgamento, dispensar o julgamento da DRJ, né? E reverter essa decisão, a gente estaria atestando que a DRJ julgou errado o processo. Na verdade, ela julgou o processo com os fatos apresentados, né? Então, com base nesses comentários meus aqui, eu sigo a relatora. Ok, doutor Walker. Obrigado, doutor Jorge. Com a relatora. Doutor José Renato. Com a relatora. Doutora Larissa. Com a relatora, eu só queria dizer que isso é constrangedor. Alguém leu o nosso voto. Mas que isso é uma posição minha bem de início. E que eu mesma já abri uma certa... Posso falar um pouquinho? Só porque, enfim, só para dar Quanto a senhora quiser. Só para dar uma ideia. A palavra. Eu já fiz voto assim, explicando isso. Eu acho assim que uma questão que vem ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte para mim ao longo do tempo, é que isso aqui não é isso aqui é um julgamento administrativo, né? Existe um aspecto do CARF que é a administração observando e revendo seus atos. Dentro dessa ótica, bom, isso. Somado a isso, tem uma outra questão também, é que eu não faço nunca julgamento só de recurso voluntário. Todo o processo que eu pego da folha 1, e, na verdade, eu vou apreciar todo o desenrolar daquele litígio. E é todo esse histórico que eu analiso quando eu faço um voto, sempre, 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 sempre. Então, quando fica bastante claro para mim, qual que é a minha seção que eu abri? Quando se trata de despacho decisório eletrônico, em que fica claramente, ou fica evidente a incompreensão da empresa, de que ela deveria já ter produzido, apesar de estar escrito no passe, apesar, mas que deveria já ter produzido todas essas provas no primeiro momento, e quando tudo é trazido de uma forma tão clara, tão inequívoca, no recurso voluntário, que eu olho, aprecio, e fica evidente que não conhecer implicaria praticamente que manter uma decisão que não corresponde mais à realidade, quase que uma ilegalidade, entre aspas, num certo sentido. Eu estou conhecendo, mas esses casos que acontecem isso, a comprovação é tão robusta, tão clara, que eu posso refazer, que normalmente eu já supero o dano provimento. Não é um caso que eu vou baixar em diligência, não, você entende? É algo que eu faço a apuração do tributo que falta, comporto quase que como uma fiscalização, mas tem que estar muito, 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 muito claro e, obviamente, demonstrada a certeza e a liquidez do crédito. Então, nesses casos, eu já estou mais... tenho essa flexibilidade em relação a esse voto transcrito aí. Mas eu acompanho a relatora integralmente aqui no caso. Tá? Ok. Doutor Rafael. Boa tarde, doutora Vivi, acompanho o relator.
Né? Relatora. Bom, sou eu. Doutora, essa questão das provas, a gente sempre tem esse problema. Esse caso não seria o caso de realmente dar grandes problemas, pela simplicidade e, como bem disse o doutor Walker, a falta de dialeticidade sobre a materialidade do crédito. Basicamente, não falou de onde vem o crédito. Veio tudo isso no recurso voluntário. A única coisa, só vou fazer um ponto à colocação da doutora Larissa, para ela pensar, não para a gente discutir agora, porque não tem sentido, mas apenas para reflexão, é que todos aqueles documentos acostados ao recurso voluntário e que a gente pode entender que seja aquela exceção da linha C, eu estou falando do artigo certo, né? Se não me engano, é o artigo 16 que traz a exceção, que é a linha C. Lembrando que quando foi acostado aos autos no recurso voluntário, ele não passou pelo crivo da fiscalização. E ao não passar no crivo da fiscalização, eu, particularmente, nunca vou me sentir à vontade de fazer a análise, porque eu não tenho certeza da autenticidade dos documentos, seja, inclusive, de um DARF. Eu mesmo que eu tivesse acesso aos sistemas da Receita, que hoje nós não temos, os conselheiros mesmos, representantes da Fazenda, mesmo que eu tivesse acesso, eu não poderia, como julgador, fazer essa análise de autenticidade. E, não tendo acesso, então, muito menos. Então, eu só deixo esse ponto para a reflexão da doutora Larissa, que seria atestar documentos que não foram atestados e foram colocados unilateralmente. Então, normalmente, nesses casos, o que eu faria, no meu voto, seria baixar em diligência para que a unidade preparadora afastava a questão da preclusão e mandava para a unidade preparadora analisar a autenticidade daqueles documentos, inclusive, porque muitas das vezes, dali mesmo, ele vai fazer um relatório e vai resolver os nossos problemas matemáticos. Porém, se eles não resolvessem e simplesmente fizessem a análise da autenticidade, caberia a nós, lógico, fazer essa análise do direito creditório. Era só um ponto que eu queria deixar como reflexão. Mas, Gilson, eu gostaria, por favor, de comentar, porque, assim, para mim é importante comentar, já que você fez essa observação. Eu sou extremamente criteriosa na análise documental. Eu sou realmente muito exigente. Eu estou debutando agora em ordinária, mas até então eu estava digamos, nas pequenas causas do CARF. Então, ali são questões que às vezes se resolvem por conta de uma nota fiscal que eu consigo confirmar a existência. São coisas muito pequenas e pontuais sobre as quais não para nenhuma dúvida. Porque são coisas que eu consigo acessar de alguma forma. Não, mas se a senhora... Mas é por isso que eu estou falando. Se a senhora fica tranquila por fazer... Os raros casos... Eu não estou querendo discutir isso. Estou falando que é uma questão de reflexão. Eu nunca vou ter... Pode ser uma nota fiscal ou 1000. Na minha visão, eu particularmente estaria sempre votando assim. Mas isso não importa para esse processo especificamente, por isso eu acho que a gente pode conversar isso em outras situações. Então, eu também voto com a relatora, então, sorte que eu vou proclamar o resultado. O recurso voluntário foi negado por unanimidade nos termos do voto do relator. Doutora, a senhora ficou com alguma dúvida? Não, presidente, agradeço aí a atenção e, na verdade, eu só queria fazer uma colocação um pouco para reflexão. Obviamente, o objetivo aqui não é, de qualquer forma, alterar o julgamento ou me posicionar, mas é só assim, porque no dia a dia das empresas é muito comum que se receba esses despachos decisórios, que são muito genéricos, e a empresa acha e entende, como aconteceu aqui, que uma mera retificação da DCTF, ela resolve o problema. E aí ela faz uma manifestação de conformidade simples, que de fato aconteceu, como os senhores mencionaram, e depois, quando a DRJ vai ali e indica quais são os documentos necessários, é que ela se preocupa em fazer um recurso voluntário robusto. Mas eu entendo que também, por outro lado, é um problema da empresa. Então, é só para colocar uma questão, assim, do dia a dia das empresas, que de fato isso acaba acontecendo, e que não significa que as empresas não tenham crédito, como acontece nesse caso, mas aí eu entendo a posição dos senhores. Obrigada pela atenção, presidente.
Agradeço as ponderações, agradeço pela presença e tenha uma boa semana, doutora. Boa semana para os senhores também. Tchau, tchau. Com isso a gente eliminou 174. Vamos para os itens 187 a 192. Eu peço para o Isaías, faz a gentileza de convocar o patrono do item 187, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Jorge, o voto é seu, tá? Ok, então, Lutan Distribuidora. ok. Itens 187 a 192 da pauta. Doutora Carolina, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Itens 187 a 192 da pauta. Doutora Carolina, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora, mas só que eu não estou vendo a senhora. Agora não estou mais. Agora sim. Boa tarde a todos. Tudo bem? A senhora Tudo está bem. nos vendo e ouvindo? Sim, estou ouvindo e ouvindo. Ok. Então, vamos julgar agora o item 187, que é paradigma dos itens seguintes até o 92, processo final 2012-14 da empresa Lutan, relatoria do Dr. Jorge. Está com a palavra, doutor Jorge. Perfeitamente, presidente, eu vou iniciar o relatório. Então, Processo 10.508.932/2012, distribuidora de alimentos limitada. Relatório. Trato presente processo de declaração de compensação de crédito da COFINS com débito de RPJ ADRF de Salvador. No meio do despacho decisório, não houve a compensação declarada, em razão da inexistência de saldo referente ao regulamento indicado no Código, o qual teria sido anteriormente entrado para extinção de débito declarado pela própria contribuinte. Se identificada no despacho, interessada apresenta manifestação de inconformidade. Jorge, dá uma parada, por favor. A Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto. Isso. Doutora, eu peço para a senhora desligar o seu áudio. Isso. Jorge, tá baixo. Teria como você começar de novo e botar um pouco mais alto? Por favor. ok. Obrigado, Jorge. Processo 10.580.9. Tá ótimo, Jorge. 8.932/2012-14. Lutan Distribuidora de Alimentos Limitada. Relatório. Trato presente processo de declaração de compensação de crédito da COFINS com débito de RPJ ADRF de Salvador. Por meio do despacho decisório, não homologou a compensação declarada, em razão da inexistência de saldo referente ao recolhimento indicado no Perdicomp, o qual teria sido integralmente elencado para extinção de débito declarado pela própria contribuinte. Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade. Em 19 de abril de 2018, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O contribuinte ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Ok. Doutora, são 14 horas e 48 minutos, a senhora tem 15 minutos regimentais. A senhora está com a palavra, doutora.
Obrigada, boa tarde a todos. Serei breve. Na verdade, eu pedi essa sustentação oral até como uma forma de ver a possibilidade de adiarmos o julgamento. Veja por quê. O nosso escritório não acompanhava o processo desde o início. E, efetivamente, eu verifiquei que não havia no processo a juntada de nenhum documento contábil comprobatório do crédito. O que a gente conseguiu fazer hoje? Então, hoje, um pouco antes do julgamento, a gente conseguiu juntar um relatório contábil com as informações referentes ao crédito. Então, eu estou vindo aqui nessa sustentação oral para verificar a possibilidade de adiarmos o julgamento, até para que eu possa fazer até uma petição explicando essa documentação que eu juntei para uma nova análise dessa Câmara. Eu estou fazendo esse pedido baseado no princípio da verdade material, até porque o CAF vem tendo um entendimento reiterado que se o contribuinte prova o crédito a qualquer momento, é de se conceder o direito à compensação. São essas informações que eu trago e agradeço aí pela atenção. Ok. Doutor... Bom, o pedido de retirada de pauta, para mim, eu não posso negar, eu não posso permitir, porque nas sessões virtuais existe um regramento, e o pedido de retirada de pauta pelo contribuinte ou pela PFN tem um prazo específico. Então, em vez da senhora ter pedido a sustentação, a senhora deveria ter pedido a retirada de pauta para a inclusão de pauta presencial. Então, eu estou negando a retirada de pauta por falta de previsão. Eu não tenho como retirar de pauta. Tá, doutora? Até porque nem tem esse pedido no processo. Então, a minha negativa vai ser verbal, da mesma maneira que o seu pedido foi verbal. Ok? Mas, de qualquer maneira, está registrado nos áudios e vídeos da sessão desse período. Agora eu vou passar a palavra Doutor, só por uma questão de ordem, como ainda tem tese dentro do prazo da sustentação. Está dentro do prazo da sustentação. Exato. Já tem 12 minutos. Pronto. Na verdade, assim, a defesa... Vai querer continuar, então, com a sustentação? Só então pode continuar. Um pequeno detalhe, porque os advogados anteriores, eles pediam justamente a nulidade do julgamento da DRJ por entender que eles deveriam ter sido intimados para juntar essa documentação. Então, eu peço também que possa ser analisada uma possibilidade desse processo baixar em diligência para análise dessa nova documentação que foi juntada aos autos. É esse novo pedido que eu faço. Obrigada. Agora acabou a sustentação? Ok. Doutor Jorge, o senhor está com a palavra. Ok, presidente, vamos ao voto. Distribuidora de Alimentos Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Trato presente processo de declaração de compensação de crédito da COFINS recolhida em 25 de maio de 2010, no valor de R$54.430,03, com débito de RPJ a recorrente, em 31 de janeiro de 2012, ciente da declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.718, fez, por conta própria, uma compensação de valores já recolhidos de COFINS em 25 de maio de 2010 sobre as receitas além das resultantes da venda de mercadorias e serviços, como, por exemplo, os rendimentos de aluguéis e de aplicações financeiras. Despacho decisório não homologou a compensação com base nos seguintes fundamentos. A análise do direito creditório está limitada ao valor do crédito original na data de transmissão informado no PERDICOMP, a partir das características do DARF discriminado no PERDICOMP acima identificado. Foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PERDICOMP.
A autuada ingressou com manifestação de inconformidade. Em sua manifestação de inconformidade, a hora recorrente esclareceu que houve um equívoco por parte do auditor fiscal ao analisar a compensação realizada, visto não ter observado que, do DARF de COFINS, pago em 25 de maio de 2010, foi utilizada para a compensação realizada em 31 de janeiro de 2012 apenas a parte do crédito relativo às receitas financeiras. Explicou-se, ainda que, dos R$168 mil pagos relativos ao que a empresa acreditava fazer parte dos 3% do seu faturamento, deveria ter sido pago um valor de R$103 mil. No entanto, como foi pago um valor maior, esta diferença, repita-se, gerou um crédito que mereceu uma atualização pela Selic. E com este crédito foi feita a compensação com valores de tributo vencendo do contribuinte. Em 19 de abril de 2018, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão de manifestação de inconformidade assim se pronunciou às folhas 02 daquele documento. Consigne-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indivíduo a maior de tributo. Mas, para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da existência do pagamento maior. A autuada ingressou com recurso voluntário não trazendo qualquer documentação. É alegado às folhas 05 e 06 do recurso voluntário. Conforme esclarecido acima, em nenhum momento o auditor fiscal intimou a empresa à hora recorrente da necessidade que teria de analisar documentação para formar sua convicção antes de proferir o despacho decisório que indeferiu a compensação. Tanto é que Chunin foi um objeto de seu indeferimento, conforme transcrição acima. O voto traz tópicos referentes à demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário, do ônus da prova, do reconhecimento do direito creditório pleiteado condicionado à apresentação de documentos comprobatórios e o momento da apresentação das provas. A leitura do voto prossegue ao seu final, atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou jurídico trazido pela recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida. O presente pleito carece de provas relacionadas à apresentação de documentos da escrita fiscal no momento propício, junto à manifestação de inconformidade que demonstrem o alegado. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego o provimento ao recurso do contribuinte. É com o voto. Jorge Lima de relator. Ok, doutor, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator. Doutora Laís. Com o relator. Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Só ver uma coisa aqui. Bom, tá, doutora, de qualquer maneira, eu estava procurando aqui o artigo específico, mas é a portaria 10.786 de 2020 que regula a realização das reuniões virtuais. É nela que está o procedimento que a gente deve adotar, tá? Bom, então vou declarar o resultado. Foi negado o provimento por unanimidade. Esse mesmo resultado eu estou copiando para os demais processos, que vai até o item 192 da pauta. Ok, doutor, agradeço pela atenção e peço desculpas pela minha falta de técnica. Mas, doutora, deixa eu só fazer uma pergunta antes. A senhora ficou com alguma dúvida do resultado? Não, nenhuma, está tudo certo. Do voto? E eu já imaginava o resultado também. Tá bom, doutor, muito obrigada pela atenção, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora, e se cuide. Licença. Fique à vontade. Presidente, dá 5 minutos aí para mim, só que eu tenho que resolver um negócio aqui rapidinho. 5 minutinhos. Tá bom, vai nessa. Por favor. Tá bom.
193. Isaías, interrompe a gravação aí, por favor.